Superman é um daqueles filmes que te fazem sair feliz do cinema. E digo mais, facilmente vai ser o comfort movie de muita gente a partir de agora. Hoje o secretário de Defesa disse que vai investigar as suas ações. Isso é engraçado? Minhas ações? Eu impedi uma guerra. Dirigido por James Gunn, sim, o diretor de Esquadrão Suicida, o diretor de Guardiões da Galáxia, que é mestre em fazer filmes de comédia, humor, ação, foi confiado a ele o cargo de seguir em frente com os rumos do filme do universo DC, após o fracasso de bilheteria e de crítica, por assim dizer, que foi os filmes do Zack Snyder na década passada. Mas afinal de contas, o filme é bom ou é ruim? Fica aqui que hoje a gente vai discutir isso. Ultimamente tem recebido muitas críticas Eu não sei do se que são podemos... muitas críticas. São muitas. Bom, de início, o que a gente já consegue notar de fato é a extrema diferença da estética desse filme do James Gunn para os outros filmes do Zack Snyder, principalmente o filme O Homem de Aço, o que eu não considero um filme ruim, mas que a diferença daquele filme para esse é gritante. E aqui eu já quero adiantar que eu acho que esse filme traz um pouco mais a alma do Superman, dos quadrinhos e do universo DC, dos desenhos que eu assistia muito, do que o filme O Homem de Aço do Zack Snyder. Sempre foi uma característica do Zack Snyder dessaturar muito a imagem dos seus filmes, fazendo com que o vermelho do Superman se tornasse praticamente um vinho, e até mesmo o azul se tornasse quase um roxo, e também as excessivas câmeras lentas, que em momentos desnecessários, que tiravam um pouco do ritmo do filme, e deixavam o filme basicamente inflado. Inclusive, a maioria dos filmes do Zack Snyder, se você tirar 20 minutos, 30 minutos de câmera lenta do filme, o filme talvez se torne um bom filme. Já nesse filme aqui, não. O vermelho é vermelho mesmo, é muito vermelho. O azul é de fato o azul. O Superman está com a cueca por cima da calça. Inclusive as cores eu senti que são usadas sim para poder descrever um pouco a humanidade do Superman, que apesar de ser o único morador da Terra que não é humano, ele talvez tenha mais humanidade do que todos os personagens do filme. Isso é colocado em pauta durante quase todo o filme sobre a humanidade do Superman. Bom, agora vamos entrar na trama do filme. O filme tem uma trama simples de 3 atos, e o filme navega constantemente por esse fato de ser questionada a humanidade do Superman, de acordo com seus atos. Todos os atos do Superman é proposto pelo James Gunn, e é notório isso, para que ele seja mais humilde, tornando até ele um pouco puro demais e ingênuo demais, o que é até um paradoxo, porque enquanto as pessoas que incriminam ele de ser um alienígena, de não ser humano e de ser um perigo, acusam ele e usam de artifícios não humanos com pouca humanidade para prendê-lo e para castigá-lo, o Superman tem as suas ações com tanta inocência e com tanta pureza que talvez, mesmo ele não sendo da espécie da raça humana, talvez dentro do planeta Terra ele seja o que tenha mais atos de humanidade do que todos os outros personagens, o tornando ele até bobo. E quando você tira a malícia e quando você tira a maldade do personagem para agregar pureza, obviamente o fator político de tomar as decisões basicamente não existe. Então, quando tem situações no filme em que exige uma certa política para que seja tomada uma decisão, o Superman não a toma da forma política que a gente espera e está acostumado. Inclusive, em alguns momentos do filme até me questionavam se as atitudes do Superman eram de fato as corretas, mas porque eu tenho a maldade de entender que a política está aí para tudo e que você precisa fazer política para poder crescer no planeta Terra. Vídeo que a gente vê em Game of Thrones, que basicamente até os personagens mais puros, que caminhavam menos na zona cinzenta, vamos dizer assim, eles tinham que carregar um teor político ali para tomar as suas decisões, para convencer pessoas, para fazer alianças e até para fazer inimigos. E aqui o Superman é totalmente desprendido do fator político. E tirando esse fator político da vida do Superman, a gente percebe que ele, independente de qualquer coisa, prefere salvar vidas ao invés de agradar alguém ou ao invés de fazer algo que o seu governo queira. A prioridade dele é salvar vidas porque ele é desprendido de toda a maldade que a humanidade carrega. Bom, e falando em inocência, eu acho que a gente precisa falar sobre o Krypto.
Krypto que pra mim é um dos melhores, se não for o melhor personagem desse filme. É o meu personagem favorito desse filme. E eu acho que o James Gunn acertou muito em fazer do Krypto literalmente um cachorro, com intelecto de cachorro, mas sendo um ser super poderoso. Todos os momentos que o Krypto aparece em tela é incrível, principalmente eu que tenho pet em casa. Eu consigo ver o meu pet no Krypto durante todo o momento e eu tenho certeza que isso foi intencional da produção. Inclusive o CGI do Krypto estava muito bem feito. A pessoa que fez o design de produção do Krypto e que dirigiu as cenas ali de CGI do Krypto com certeza tinha cachorro em casa, porque até nas pequenas atitudes do Krypto a gente consegue conceber que ali é um cachorro de verdade, saca? Inclusive o Krypto é usado durante todo o momento do filme para trazer essa humanidade do Superman, para tornar ele mais humano através de um pet. É covardia? É covardia, mas é um artifício de roteiro e eles fizeram isso com muito primor e muito bem. Inclusive a inocência do Krypto espelha a do Superman, fazendo com que ele utilize dessa inocência durante todo o filme para resolver conflitos. Sem dar spoiler aqui, tá? Mas eles utilizam do artifício do Krypto correr atrás de bolinhas para resolver alguns conflitos contra vilões no filme, o que isso torna extremamente engraçado. Já o tom cômico que o James Gunn é muito mestre em posicionar, nesse filme aqui é na medida, e até as piadas mais bobas, que eu vi algumas pessoas falando que esse filme é um filme extremamente infantil, e eu devo concordar, esse é um filme que se você vê por um viés mais infantiloide, esse filme vai ser considerado um filme infantil. Mas, especialmente no filme do James Gunn, essas piadas de bobices não me atrapalham. Por quê? Porque o James Gunn já cria uma atmosfera no filme dele que traz esse conforto pra gente de entender que, ok, a gente está vendo um filme leve e desprendido, a gente não precisa ver seriedade durante todo o momento do filme, e isso faz com que até as piadas mais bobas, que em outros filmes seriam super idiotas, nesse filme aqui a gente aceita muito bem, porque o filme já navega num mar de leveza que faz com que a gente encare como tudo bem certas piadas idiotas. Os personagens do filme são todos intrigantes e muito bem feitos. Todos os estereótipos que são colocados em filmes de heróis, em filmes de ação, estão aqui, e eu tenho a sensação que o James Gunn colocou esses estereótipos simplesmente pra zoar, pra fazer uma crítica a todos esses estereótipos. Inclusive o filme tem uma loira burra, que é a namorada do Lex Luthor, que está lá única e exclusivamente por ser uma loira, por ser uma namorada troféu, e ela é meio que uma influencer ali no filme. E eu lembro que do começo do filme até o meio eu ficava pensando, cara, como essa menina é idiota, e do meio pra frente a gente percebe que não, idiota era a gente, porque ela era uma personagem extremamente inteligente e subverteu aquela nossa sensação de que ela era uma personagem fútil e vazia, e na verdade talvez seja uma das personagens com mais conteúdos que a gente tem no filme. Aliás, falando do Lex Luthor, eu considero impecável. O ator que faz o Lex Luthor é um ator muito bom. Eu costumo pensar que quando o ator faz com que a gente odeie o personagem, principalmente como vilão, é porque ele está fazendo uma boa atuação. Não tem coisa pior do que a gente ser indiferente aos vilões do filme. E nesse filme aqui não, a gente não é indiferente, a gente odeia o Lex Luthor, ele é um excelente personagem, todos os personagens são muito bem colocados, são muito bons. Eu tenho uma certa resistência à Lois Lane, embora o pessoal tenha gostado muito dela, eu basicamente não gostei muito, parecia que no momento do filme ela não amava de fato o Superman. Ela até cita em um momento do filme que ela quis terminar com o Superman, só não terminou porque ele disse que amava ela, e eu fiquei pensando assim, cara, quem quer terminar com o Superman, tá ligado? Mas ela é uma boa personagem, todos os personagens são muito bons, inclusive o ator que faz o Superman é muito bom. Embora o Henry Cavill eu goste da atuação dele como Superman, a gente pode dizer que encontramos o Superman definitivo por muitos anos. Inclusive, a gente fica na torcida aqui pro Robert Pattinson aceitar entrar nesse DCU como Batman, que seria incrível a interação desses dois atores maravilhosos. Superman é um filme esperançoso, com 3 atos bem definidos, com começo, meio e fim, que não se propõe a ser nada grandioso, que não se propõe a criar um super universo. É um filme por um filme que se fecha ali, e é um excelente filme. E vejam só, me deu vontade de entender mais sobre esse universo e que esse universo compartilhado cresça da DC, porque fizeram um filme bom, única e exclusivamente. E isso, né, a Marvel tem que aprender ultimamente a fazer isso, porque tudo da Marvel é criar universo, e eles esquecem de fazer um bom filme, o que aqui não é um caso. Esse não é o melhor filme de super-herói, tá longe de ser isso. Talvez seja o melhor filme de super-herói do ano, na minha opinião, até aqui. É um filme nota 7, nota 8, o que pelo histórico de filme de heróis recentes é excelente. Eu particularmente gostei do filme. E você, o que achou do filme? Comenta aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal. Vocês podem ver que a gente está investindo um pouco mais de estrutura e o seu apoio, cara, é muito importante. Até a próxima!